nasceu e veio a esse mundo para tirar o povo do pecado deles. Foi para isso que Jesus se manifestou, para tirar você do seu pecado, para fazer eu abandonar o pecado, para fazer você abandonar o pecado, para plantar você na igreja, para te ensinar a ser santo, a se regenerar, a se santificar, para mudar a tua história. Veja as consequências dos nossos pecados, onde nos levaram. E aqui estamos diante do livro de João, que nos fala sobre a história de João Batista, que apareceu em meio ao deserto da Judéia, pregando um batismo de arrependimento. João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. O que é que João Batista estava dizendo? Logo após o processo do arrependimento, você entrará no reino de Deus aqui na terra. Você vai experimentar abundância, paz, alegria, ausência de temor. É isso que ele estava nos dizendo. Aleluia. E João Batista agora vai para o meio do deserto pregar um batismo de arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos preveniu da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Era assim que João Batista pregava em meio ao deserto. Eis que o machado está posto à raiz das árvores, aquela, pois, que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Era assim que João Batista pregava em meio ao deserto. E agora, o João, que não era o Batista, que era o João, discípulo amado, nos traz diante dos nossos olhos, João capítulo de número 21, falando aqui sobre a pesca milagrosa, diferente, irmão Erlan, daquela pesca de Lucas capítulo número 5, que lá era uma pesca maravilhosa, porque lá era em águas profundas, lá era propício para se pescar. Mas aqui não, aqui eram águas rasas. Lá naquela pesca a rede se rompe, aqui a rede não se rompe. Lá em Lucas capítulo de número 5, a pesca em águas profundas, aqui em águas rasas. Lá em capítulo de número 5 de Lucas, Jesus estava com eles. Aqui não, aqui Jesus já havia sido crucificado, morto e ressuscitado, mas eles ainda não tinham certeza que Jesus estava com eles. Assim como muitos que estão aqui nessa madrugada não têm a certeza que Jesus tem contemplado a história, que Jesus tem cuidado, que Jesus tem libertado, que Jesus tem livrado, que Jesus faz as providências. Talvez como muitos de nós, eles tinham visto tantos e tantos milagres, mas agora ali estavam acuados, com medo. Então Pedro, que era o discípulo mais atirado, depois que Jesus havia sido crucificado, disse para os outros discípulos: eu vou pescar. E os outros discípulos então falaram para ele: Frederico, nós também vamos contigo, Pedro. Pedro era especialista no que fazia, Pedro sabia do que estava falando, Pedro era pescador profissional. Assim como nós nos julgamos bom em cada área de nossas vidas que atuamos aqui, talvez eu não sei a área que você atua, mas você se julga bom numa área. Então Pedro agora se dispõe a ir pescar, e os discípulos vão com eles: nós também vamos contigo, Pedro. E foram, se lançaram no barco, e agora começam a se distanciar da praia, e se deslocam das águas rasas, querendo atingir águas profundas, porque eram as águas que era possível pegar grandes peixes. E agora começam a lançar as redes para um lado e para o outro, e a Bíblia vai nos dizendo que lança para o lado esquerdo e não pegam nada, lança para o direito, não pega nada, insistem para o outro lado, não pega nada. Um fala para o outro: eu conheço um lugar que tem um cardume grande. Vão lá e lançam a rede e nada pegam, nada, absolutamente nada. A Bíblia nos diz, pastor Nivaldo, que lançaram a rede a noite toda e nada pegaram. O fracasso chegou. Talvez se eu pudesse dar um título nessa mensagem, eu diria: o sucesso do fracasso. O fracasso chegou na vida de Pedro. Eu não sei aonde
As suas escolhas, os seus pecados, ou o próprio Satanás tentou te atingir. Eu não sei em qual área da sua história. Talvez seja no seu casamento, na sua área familiar. Talvez seja na sua mente que Satanás está trabalhando, eu não sei. Mas a Bíblia revela aqui que Pedro fracassou. Glória a Deus. Aleluia. Somos humanos. O fracasso é possível de nos atingir. Aleluia. Lançaram a rede a noite toda e fracassaram. Era especialista, sabia o que estava falando. Olhava para a lua, via que a lua era boa, a maré estava própria, propícia para pegar grandes peixes. Eles não se atreveriam em meio ao mar para pegar peixes, sabendo que não iriam pegar nada. Eles sabiam o que estavam indo fazer. Se lançaram ao meio ao mar e fracassaram. E quando se deram conta, o dia estava amanhecendo, depois de pescarem a noite inteira. E quando se deram conta, já estavam se retornando da pescaria, estavam à beira do mar, à beira da praia. Glória a Deus. E quando estão retornando, veem alguém ao longe. Aleluia. O mar de Genezaré, ou Tiberíades, ou o mar da Galileia, que é o mesmo. É um mar como esse Lago do Manso que temos aqui. Aqui aproximadamente 40 mil hectares de água. Lá, uma distância de aproximadamente 12 a 13 quilômetros de largura, por 17 a 21 quilômetros de comprimento. Mas é um mar de água doce. De aqui você vê umas montanhas, montanhas de Golão, e de lá também você vê as montanhas ao redor de Jerusalém. E eles agora estão em meio àquele mar, que conheciam como a palma da mão. Aleluia. E o poder atrativo de Jesus agora faz eles retornar para a praia. Numa distância como essa, por que que vieram logo onde Jesus estava? Sabe por quê? Poder atrativo de Jesus. O mesmo poder que te trouxe para essa madrugada, para essa igreja. Você não veio aqui à toa. Jesus, que é o Criador dos céus e da terra, te trouxe aqui para ouvir uma palavra. Jesus é o poder da atração de Jesus, fez eles virem ao encontro do Mestre. Talvez se o fracasso não tivesse te atingido naquele exato momento, que quando eu estou falando, você está lembrando o que aconteceu na sua história, você não estaria aqui plantado na casa do Senhor. Há um sucesso no fracasso. Há um sucesso no fracasso. E eles começam a retornar do fracasso agora. Glorificado é o teu nome. Aleluia. Eles estão retornando do fracasso agora. Eles estão agora retornando para o ponto de partida. Eles estavam acostumados com Jesus antes, todo dia com eles, vendo um milagre com eles. Quando se sentiam fracos, pediam uma oração para Jesus, Jesus orava e a história era mudada. Eles estavam perto de Jesus, sentia graça, sentia poder, sentia unção. Mas agora Jesus Cristo estava crucificado na mente deles. E a Bíblia nos diz que logo depois da crucificação de Jesus, Jesus é levado para um túmulo de pedra. E agora então, aquela pedra, na madrugada do dia seguinte, foi sido removida. E quando Maria Madalena chega naquele túmulo, ela se desespera e sai correndo para chamar Pedro e João. E a Bíblia diz que Pedro e João vão correndo para ver o que aconteceu no túmulo. E João correu mais do que Pedro, mas chegando lá, João não teve coragem de entrar no túmulo, mas Pedro entrou. Pedro entrou e olhou e viu que o mestre não estava mais lá. A Bíblia Sagrada vai dizer que os panos que envolviam Jesus estavam dobrados à mesa. E agora Pedro e João retornam para onde eles estavam, mas Maria Madalena permanece ali. E quando Maria Madalena permanece ali, ela baixa para olhar,
porque o túmulo é numa casa de pedra, numa rocha de pedra, e ela abaixa para olhar dentro, e ela não vê Jesus, mas ela vê dois anjos, um sentado à cabeceira do túmulo, outro aos pés do túmulo, e os anjos perguntam para Maria: Maria, por que choras? E ela diz: porque levaram o meu Senhor. Então ela, saindo dali, agora ela se volta e vê um homem se deparado à porta do túmulo, que ela julgava ser o tecelão ou o hortelão, o jardineiro daquele lugar. E aquele homem pergunta para Maria: Maria, por que choras? E ela diz: porque levaram o meu Senhor. E Jesus fala com ela novamente, e ela, reconhecendo que era o mestre, diz: Rabone. E Jesus fala: não me detenhas agora, Maria, mas vai, digas aos teus irmãos e meus irmãos, diga para eles, filhos do meu Pai, que estou vivo. E Maria sai correndo para dizer as boas novas, que Jesus estava vivo. Mas quando ela chega para dizer para os discípulos, eles não creram, não acreditaram. E o Tomé, que era incrédulo, disse: de forma nenhuma eu acreditarei se eu não colocar a mão nas suas mãos, nas suas feridas, onde foram cravados aqueles cravos, e se eu não colocar a mão à sua direita, onde aquela lança foi atingida do lado de Jesus, de modo nenhum eu crerei. E Jesus se manifesta a segunda vez dizendo: a paz seja convosco. E o Tomé, que era incrédulo, disse que não acreditaria. Ele não estava ali naquele momento. Mas mais uma vez Jesus se manifesta e aparece agora. E o Tomé incrédulo estava ali agora. E ele diz para Tomé: Tomé, toca nas minhas mãos, coloca a mão do meu lado e veja que sou eu mesmo. Então o incrédulo do Tomé, talvez como muitos de nós, diz: Deus meu, Deus meu. E Jesus fala para Tomé: Tomé, porque viste, crestes, mas bem-aventurados que não viram e creram, Tomé. E depois que Jesus diz: a paz seja convosco, Ele nos traz uma lição para a minha história e para a sua história e para toda a eternidade, dizendo: se vós não perdoardes as ofensas dos homens aqui na terra, o meu Pai que está nos céus não perdoará vocês. Foi Jesus quem disse. E a Bíblia nos revela que Jesus, soprando sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. Quem já recebeu o Santo Espírito em sua história? Quem sente Ele, quem conversa com Ele, quem entrega todas as suas mágoas para Ele, quem pede para Ele abrir as portas, porque é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem exalta, é Ele quem abate, é Ele quem enriquece, é Ele quem empobrece, é Ele quem dá saúde, é Ele quem tira a saúde. Quem conhece Ele aqui? Quem conhece? Quem conhece o Santo Espírito de Deus? O fracasso chegou na vida dos discípulos. Você acha que não chegaria na sua história? E a Bíblia revela que Jesus está à beira do mar, observando os discípulos, assim como Jesus está te observando. Ele estava observando os discípulos. Já vou concluir. E Jesus grita, brada, porque estavam a 100 metros de distância, pastor. Não era necessário falar baixo, tinha que gritar para eles ouvirem. E Jesus grita dizendo: filhinhos, tendes alguma coisa de comer?
E eles respondem: não. Aleluia. Talvez você veio aqui à procura de uma porta aberta, e eu, como boca do Senhor, falo para você que a porta será aberta. Talvez você veio aqui à procura de uma cura, e eu quero te dizer que se você permanecer na busca constante, o Jesus vai te curar. Talvez você veio aqui em busca de uma libertação. Mas que tipo de libertação, irmão? Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada. Talvez você veio aqui se libertar de você mesmo, e eu profetizo que Deus vai te libertar de você mesmo. Eu não sei o que você veio buscar, mas o Deus que me conhece, que te conhece, vai mudar a tua história. E depois que eles dizem que não tinham pegado nada, Jesus brada para eles mais uma vez dizendo: jogai a rede à direita do barco. E a Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus. Jesus não disse: jogue à direita, à sua direita, João, à sua direita, Pedro. Não, ele disse: jogai à direita do barco. Deus vai te dar direção nessa madrugada. Deus vai te dar certeza de negócios que você está fazendo. Deus vai te dar, moça, direção nesse relacionamento. E eu profetizo que em 7 dias será decidido que sim ou que não. Eu profetizo que esse casamento vai se realizar, se for da vontade do Senhor, mas se não for, vai ser extinguido esse relacionamento. Deus vai te dar direção. E eles lançam a rede à direita do barco. E a Bíblia nos revela, para concluirmos, que quando lançam, pegam 153 grandes peixes. Deus vai transbordar na sua história. A escassez que você enfrentou, Deus vai trazer abundância. 153 grandes peixes. Sabe por que eram 153 grandes peixes, Júlio César? Eu fiquei pensando e meditando também. Segundo os historiadores, existiam 153 nações em volta de Israel. E o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Estou te dando as nações por herança. Deus está te dizendo: você vai andar por campos largos. Deus está te dizendo que você vai para outras cidades. Deus está te dizendo que você vai para outras nações pregar a palavra dele. O Deus que fez eles pegar 153 grandes peixes vai fazer você mudar a sua história. 153 grandes peixes. E por que foi em águas rasas, Frederico? Por que não podia ter sido pego lá, onde eles eram especialistas, onde eles sabiam o que estavam fazendo, onde eles dominavam aquela área? Mas foi em águas rasas, onde era impossível pegar esses peixes grandes. Quando Jesus mudar a tua história, quando Jesus transbordar na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, na sua vida financeira, não sei aonde, mas eu sei que a glória dele vai transbordar na sua história. Você aprender a tributar ao Nazareno toda a glória, toda a honra, e poder dizer para as pessoas que sem ele você não podia fazer nada disso, que foi através dele, que foi ele que criou o milagre. Sabe o que você tem que aprender nessa madrugada? A tributar a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, porque a Bíblia diz que Jesus disse para nós: sem mim nada podeis fazer. E a Bíblia diz que Jesus estava à beira da praia assando peixes sobre um braseiro, e ali também tinha pão. Glória a Deus, aleluia. Jesus não pegou os peixes que ele deu para ele passar ali. Jesus já estava com o peixe pronto, Jesus já estava com o pão pronto.
O que significa isso? Glória a Deus. Jesus tem o que você quer. Aleluia. Jesus sabe do que você precisa. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que toda essa história narrada foi para restaurar um único homem, chamado Pedro. Aquele mesmo que negou Jesus por 3 vezes. E agora Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pedro olha para Jesus Glória a Deus. e diz: Jesus, Senhor, eu te amo. E a Bíblia vai dizer que Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. E a Bíblia revela que agora Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Glória ao teu nome. Aleluia. E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, que eu te amo. Aleluia. E Jesus então diz para Pedro: se você me ama, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Está na hora de você fazer alguma coisa para Jesus. Está na hora de você cuidar de alguém. Está na hora de você orar por alguém, de você buscar a presença de Deus só para abençoar alguém. A Bíblia diz que a sorte de Jó foi mudada quando ele orava pelos seus amigos. Aleluia. Jesus está perguntando para você nessa madrugada: tu me amas? Aleluia, Deus. Enquanto você pensa se você ama Jesus ou não, se coloque de pé. Aleluia. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Enquanto eu estiver louvando, Aleluia, Jesus. pense nisso que eu falei. Lembre-se de quantas vezes Jesus te livrou da morte. Não era nem para você estar aqui mais. Quantas vezes você achou que era o fim e não era? Quantas foram as vezes? Quantas vezes foram? Pedro, tu me amas? Eu naveguei pelas noites escuras, e em meio às ondas do mar. Porém eu sabia que existe um Deus e que seus olhos cuidam de mim, a âncora manter quando o mar se revolta, a âncora mantém quando a vela se quebra. Na presença do meu Rei Jesus,
eu encaro a tempestade, porque o Senhor acalma o mar. Eu tive sonhos, você teve? E visões, e eu tentei torná-los reais, mas a minha resposta, sabe onde estava? Estava em Deus. E hoje eu canto, sou um vencedor. Você também é. A âncora mantém. Quando o mar se revolta, esta âncora mantém. Quando a vela se quebra, na presença do meu Rei Jesus, eu encaro a tempestade, porque o Senhor acalma o mar. Eu já fui jovem, cheio de sonhos, passei por lutas e tentações. Sabe o que aconteceu? Mas nessas noites de grandes tempestades, foi onde Deus provou seu grande amor por mim. Vai provar por você. A âncora mantém. Quando o mar se revolta, esta âncora mantém. Quando a vela se quebra, na presença do meu, eu encaro a tempestade, porque o Senhor acalma o mar. Na presença do meu Rei Jesus, eu encaro a fúria do mar, porque o Senhor acalma o mar. Toda honra e glória a Jesus. Quantos podem